Você pega essas igrejas mais famosas do Brasil, tem um presidente que é ele que fundou a igreja, então ele é o dono. Então a grana vai tudo para a mão dele. Isso. E agora ele recebe os dízimos, oferta, né? Tudo. Mas ele está repartindo com as viúvas, Tá. ele está repartindo com os estrangeiros, ele está dando comida aos pobres. Jamais. Quando eles fazem alguma migalha que eles distribuem, aí ele traz a imprensa, traz as câmeras, as TV, para mostrar que estão ali dando uma sopa, dando uma comida, né? Para aqueles pobres. Não faz mais do que obrigação, né? Mas só que, na verdade, aquele povo não era para estar ali, né? Hoje, você pega nas grandes cidades, as pessoas que não têm onde morar ficam na rua, né? E não tem um abrigo, não tem nada, não tem um serviço, não tem um emprego. Aí eles vão lá dar migalha para o camarada, dar um prato de sopa, uma marmitex e tal. Tudo bem, claro, é válido, mas isso aí é mais para se criar uma aparência de bondade, sabe? Uma aparência de que se preocupa com o irmão, né? Amor ao próximo, não é nada, amor ao próximo, coisa nenhuma. Isso é uma farsa muito grande. Então, irmão, veja bem, sabe, né? Então eles vão lá e fazem essas coisas que você falou, certo? Né? Bom, mas o texto bíblico, né, fala que eles desfraudam os jornaleiros, né, oprimem as viúvas, os órfãos e torcem o direito dos estrangeiros, não me teme, diz o Yeshua HaMashiach, certo? Bom, então agora é o seguinte, o texto bíblico que está lá em Mateus, parece, né? Está em Mateus, está no Evangelho. O Yeshua HaMashiach diz: aquele que ganhou demais, não ganhou de menos. O que ganhou de menos, não ganhou demais. Reparte entre os irmãos. Esse texto, Paulo comentou esse texto, está no escrito dele. Se você ganhou demais, não ganhou de menos. E o que ganhou de menos, não ganhou demais. Reparte entre os irmãos. Espera aí. Então, eu sou um pastor, certo? Um líder. Então, se eu arrecadei durante o mês da igreja, vamos supor, 500 mil reais. 500 mil reais. Certo? Então, eu tenho que pegar esse dinheiro e repartir entre os irmãos da igreja. Não só os irmãos da igreja, mas os necessitados. Tem que ser bem criterioso com isso aí, né? Tem que saber quem precisa, né? Porque tem irmão da igreja ali que não precisa. Sim, mas é por isso que eu falo. Repartir entre os irmãos e os necessitados. Né? A própria organização, né? E eu acredito que quando Yeshua estava aqui na Terra, ele mandava os discípulos ver quem que estava ali passando necessidade em volta daquele território onde eles estavam. E aí, essa arrecadação era distribuída por aquele povo todo, né? Aqui, as igrejas, esses homens arrecadam milhões e milhões todo mês, né? Poderia ajudar muita família pobre, ou fazer casa popular, ou fazer restaurante, para dar comida para esse povo de graça, né? Fazer muitas obras que ia atender esse povo. O cidadão não tem onde morar. Hoje você vê as tragédias que acontecem nas grandes cidades, pessoas moram com esses barracos, caindo, com esse temporal de chuva que está vindo aí, vento, a pessoa mora naqueles morros, né? Será que a igreja, esse povo aí que fica pregando a palavra aí, por que eles não tiram aquele povo dali? Né? Ou faz vai lá e pode ser que eles não queiram sair daquela localidade, faz uma estrutura bem feita e dá segurança para eles morar. Mas por onde é que está indo esse dinheiro? A verdade é o seguinte, irmão, sabe? Está indo para cá, aonde que está aqui. Roubará o homem ao Yahweh, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados. Porque tipo assim, se o governo não faz, estão roubando, né, que é o que mais tem hoje no mundo, é ladrão, né, tanto nos governos, nas igrejas, todos os setores da sociedade, a corrupção tomou conta, né? Mas tipo assim, se o governo não faz, e se a igreja não é corrupta,
ela obedece ao Criador, ela falou, não, já que o governo não faz, a igreja vai fazer. Então, vamos fazer, vamos melhorar a vida desse povo, né? Vamos dar alimentação para ele, casa. É verdade. Então nós temos aqui... Vamos dar dignidade para esse povo. É. Porque quando você faz isso aí, e quando você atende um pobre, uma criança, alguém, é a mim que você está fazendo. Sim. Não é? Ele diz, né? É. Então Malaquias capítulo 4, verso 4. Mas não fazem. Certo? Malaquias capítulo 4, verso 4. Certo? Vamos ver o que ele diz. Malaquias capítulo 4, verso 4. Vamos lá. Vamos ver lá o que ele diz. Vamos lá. Então, verso 2, verso 3, verso 4. Lembrais vós da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe escrevi em Horebe, para todo Israel, ao saber o estatuto e juízo. Certo? Então Moisés, por exemplo, ele foi um líder. Mas por que o Yahweh agradou tanto dele que ele morreu e ressuscitou? Moisés é um ser humano como nós, né? Tinha os seus defeitos, ele fez algumas coisas que não agradaram o Criador, mas o Criador sabia da capacidade de Moisés, né? E da sua fidelidade por ele, né? A obediência, né? Então, por isso que ele mereceu, né? Ser ressuscitado e o ótimo serviço que ele prestou para a humanidade. Então Moisés cumpriu a lei. Cumpriu, né? Perfeitamente. E ele guiou aquele povo pelo deserto por muitos anos. 40, né? 40 anos. Moisés depois ele desagradou o Eterno e aí fez ele rodar mais 40 anos. Moisés era um general. Ele era um general militar muito firme. E ele dirigiu aquele povo na guerra, né? Nunca faltou comida, né? Não. E ele foi um homem aqui na terra. Ele teve os deslizes dele. Sim, né? Bateu na pedra lá, né? Tocou na rocha, né? Mas ele foi um dos que mais agradou Yeshua HaMashiach nessa terra, né? E os discípulos. Porque os discípulos também, a gente vê, eu nem peguei porque isso é da nossa geração, né? Os discípulos, eles repartiam o pão com singeleza. Sim. Quando eles estavam fugindo, né, corrido, então eles ali, todo mundo, sabe, ajuntava, né, ali todas as coisas que eles tinham e repartiam. Essa é a ação, né? Não só conversa fiada igual você vê nas igrejas aí, conversa fiada é o que mais tem nessas igrejas. E na política, você pode pegar a conversa do político e a conversa de um pastor, de religioso, é a mesmo papo furado. Só fica na conversa, eles não fazem nada. E quando faz, tipo, ele dá um, mas leva 100. É no blá blá blá. Né? É no blá blá blá. Você viu aquela história, até meu pai gostava muito, que meu pai é nordestino, tem aquela música do Gonzaga, né? Ele falava assim, um pra tu, um pra eu, um pra eu, um pra tu, um pra eu, quer dizer, aí no final da conta você ia somando, né? Era 3 para ele e 1 para os outros. Tem esse ditado também, meus pais antigamente, sabe, falavam, né? Então vamos para Mateus, no Novo Testamento. Mateus. Mateus no Novo Testamento. Mateus 5, né? Deixa eu ver aqui. Hoje nós vivemos no mundo do engano, né? Da mentira, né? Então, na verdade, hoje Satanás está operando mais do que quando o Yeshua HaMashiach veio à Terra.
Hoje ele está terrível, né? Está enganando mesmo o povo, né? E o pior é que as pessoas são muito preparadas, irmão João. São tipo assim, é como nós falamos esse dia atrás, que era a teologia. A teologia é o estudo, se formasse o falso profeta, né? Enganador mesmo, né? Vai enganar mesmo. É verdade. Então nós temos o capítulo 5 de Mateus, o verso 17. Certo? Ok. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Bom, então ele não veio revogar a lei dos profetas, né? E a lei lá no Testamento, quando ali em Malaquias, né, os sacerdotes deveriam sustentar, né, os pobres e as viúvas. Isso. Né? Então significa que ele veio, ele não mudou. Não mudou. Não mudou. Aquele que pega os dízimos hoje, né, que eles falam que eles pegam ali os dízimos, oferta, eles têm que repartir com as viúvas, com os necessitados, né? Agora, se eles não fazem isso, eles são ladrão. Ladrão. Os próprios, né? Certo? Na verdade, como eu li ali, né, o dízimo, que eles, tipo a mãe e a filha, e as filhas, né? A mãe e as filhas pregam que a lei foi abolida, né? Mas a lei foi até Levi e até Yeshua, né? Mas você vê como o inimigo usa a lei que foi abolida, a lei de Moisés, e a lei cerimoniais, que é inclusive o dízimo. O dízimo foi até a época de Yeshua. Quando Yeshua ressuscitou na cruz, ali todas essas leis cerimoniais acabou. Agora a lei moral, jamais. Como é que um planeta desse não vai ter lei? Bom, né? Então vamos ver se realmente acabou? Vamos lá. Vamos lá. Então está em Mateus 17, nós lemos aí, né? Agora o verso 18. O verso 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Isso. Já se cumpriu tudo? Ele já votou? Ainda não, né? Ele não votou? Estamos aguardando. Então a lei não acabou. Jamais, não pode, né? Está aqui, Mateus. Tudo tem que ter lei, norma, regras. Como é que você vai ter as leis, se você for olhar, ela é naturalmente, da nossa essência humana, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Sim. Não sabemos? E a lei do Eterno, ela aponta isso. Se você roubou, está na lei. Não pode. É verdade. Se você matou, também não pode. Isso aí vai ser punido. Vai ser punido. Né? Então, irmão, sabe, aqui em Mateus, assim como nós lemos lá no Velho Testamento sobre Malaquias e essas coisas, então a lei não mudou. Não mudou. Não. Ele veio, mas a lei não mudou. A lei que foi abolida é a lei que nós falamos, a lei de Moisés, cerimoniais, inclusive o dízimo. Por que os falsos profetas falam que a lei foi abolida, mas o dízimo não? O dízimo da época da lei de Moisés, né? Sim. Né? Era da lei de Moisés. Da época da lei de Moisés. Agora eles usam mas o sábado, esse negócio de sábado, de lei, isso aí não vale mais. Mas lá não era dinheiro que dava, lá era um animal. Mas quer dizer, o dízimo não foi abolido. Bom, fazer o que, né, irmão? Como é fácil desmascarar Satanás, né? É fácil desmascarar ele, é só a gente ter um pouquinho de humildade. Estudar as Escrituras. E estudar. Né? Vamos lá então. Né? Aqui diz que aquele, pois, que violar um dos mandamentos, posto que dos menores assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino do céu. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu. Certo? Bom, eu
considero, sabe, o dízimo, oferta, hoje. Mas sabe como? Certo? Bom, eu posso até dar o dízimo, oferta. Só que eu posso dar na mão do pastor. Certo? Só que o pastor vai ter que pegar meu dízimo e fazer igual lá em Malaquias. Dar para as viúvas, os órfãos e o estrangeiro que estiver dentro da casa do Senhor. Mas não faz, não. Isso aí não pode esquecer. Bom, então eu não dou. Isso aí o sistema todo. Então eu não dou. Você pega o sistema que na verdade Yeshua não tem religião, né? Esse sistema religioso ele já nasceu corrupto. E o sistema político corrupto. A corrupção tomou conta, não tem jeito. Não adianta. Só a única salvação para esse planeta é Yeshua voltar. Só isso. Então eu não dou. Se ele não voltar, vamos continuar nessa... Entendeu? Bom, eu, por exemplo, eu não dou. Porque se eles der alimento para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros, né? Está dentro da igreja, né? E repartir, ele fala repartir, né? Então, aquele que ganhou de mais não ganhou de menos, reparte entre os irmãos, né? Aí eu posso dar. Mas do contrário não dou. O que Yeshua mandou o João escrever lá? Sai dela, povo meu. Por quê? Porque é Babilônia, né? Então, ele sabia que o que estava por vir, que é hoje que nós estamos vivendo, quando ele falou sai dela, povo meu, é porque ele sabia de tudo que ia acontecer, e aconteceu, né? Montar essa tal de religião, né? Que é um conluio de ladrão, corrupto, mentiroso, adúltero, tudo, tem de tudo ali dentro. E Yeshua falou, sai dela, sai fora, que isso aí é corrupção. Não, mas aqui é bom, porque o meu pastor, meu amigo, gente boa, eu gosto desse pastor, hein, cababão. Bom, vou ler o último verso na Bíblia, depois nós vamos ali na apostila, certo? Mateus agora? Mateus 7? Não, Mateus 7 é o que nós lemos, né? Nós já lemos. Já lemos 5 horas, né? Agora eu quero ler, né, o verso 10, capítulo 10, o verso 10. É capítulo 10? O capítulo 10 de Mateus e o verso 10. Ok. Ok? Bom, vamos ver o que o Yeshua HaMashiach diz aqui. Nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Certo? Exatamente. Então, quando ele mandou os discípulos pregar, ele mandou os discípulos fazer templo. Nem a forja deveria carregar. Mas, engraçado, eu quero ser um discípulo do Yeshua HaMashiach hoje, mas eu quero receber o dízimo, eu quero fazer um mega templo, né? Uma mega igreja, né? E ali receber o dinheiro do povo, tudo, né? E colocar lá no banco. Exatamente. É isso que o Yeshua mandou? Não. Mas o que ele disse aqui para os discípulos? Yeshua sempre, desde que quando ele subiu, né? Ele disse, vão, façam discípulos e batizem em meu nome. Ele não mandou, vão, construi mega templo e batizem no nome da Trindade. Não. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não disse isso. O que me chama a atenção é o verso 10, sabe? Me chama a atenção o verso 10, porque ele nem de alforje para os caminhos, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então significa que os discípulos saíram a pregar naquele tempo, né? Então eles chegavam na casa de algumas pessoas que criam no Yeshua HaMashiach, ali eles tinham comida, se tivesse com roupa suja, eles davam roupa para eles. Lavava a roupa, né? Dava sandália, eles tinham tudo, né? Exatamente. Mas por que o Salvador falou isso? Sabe por quê? Porque na verdade
o Yeshua HaMashiach, não disse para eles, certo? Que eles iam morrer. Exato. Certo? Então hoje, eu vendo esse texto bíblico, essa semana, estudando, eu falei, nossa, agora eu sei por que o Salvador mandou eles só, né, não levar nada, só a sandália, né, e a roupa do corpo, porque ele sabia que os discípulos iam ser perseguidos e mortos, assim como foi. Exatamente. Certo? Agora eu quero perguntar aos discípulos, né, que estão aí pregando o Evangelho, pastores, diáconos, né, os que são líderes, né? Sim. Por que eles querem casas bonitas, né? Faz um templo, mega templo, né? Eles fazem cada mansão. Exatamente. Né? Mas aí eles vão morrer. Vai levar? Não vai levar nada, né? Será que eles vão levar isso aí para a sepultura? Não vai levar nada. Então, certo, o texto bíblico, quando fala, reparte entre os irmãos, né? Quem ganhou de mais, ganhou de menos, quem ganhou de menos, ganhou de mais, reparte entre os irmãos. E quando for pregar, né? Eles poderiam ter uma casa hoje? Sim. Certo? Mas agora só que é diferente, irmão. Os homens, assim, eles fazem um mega templo, certo? E depois eles têm fazenda, tem caboclo aí que tem fazenda que tem mais de 2.000 boi dentro. Opa, tem muitos. Assim, não vou citar nenhum nome aqui, mas você pode pegar esses mais famosos do Brasil aí, esse pastor famoso do Brasil, você sabe quem são, né? Vocês conhecem todos os falsos profetas de Baal, né? Esses homens são multimilionários, eles dominam a mídia, dominam as redes sociais, dominam tudo, né, no campo geral, porque tem muita posse, né? A manobra que eles fizeram, né, as falcatruas, usando a escritura, né, usando ali a Bíblia. Você imagina, irmão, a gravidade disso, né, quando o Yeshua voltar? Esses homens que usaram a palavra, né, de forma distorcida para enganar as pessoas, em vez de levar conhecimento, né, libertar essas pessoas para ser livre no conhecimento, não, eles manipulam para fazer essas pessoas continuar escravizadas, presas às mentiras e às pressões psicológicas, para as pessoas ter medo, né, de falar abertamente a verdade, ficam ali sendo escravizadas, né? Quer dizer, eu acredito que a penalidade que Yeshua vai dar, que vai dar o pai, né? Yeshua só vai falar, pai, esse aqui infelizmente não tem jeito, ele não obedeceu a lei, ele extorquiu, usou da má fé, então esse aqui infelizmente vai para o lago de fogo. É a única coisa que vai sobrar. É verdade. Então nós vamos aqui na apostila ler um pedaço dos escritos de Malaquias, né? Porque a pessoa pega ali Malaquias, né? 3:10, né? E aplica em cima dos seres humanos que não tem conhecimento. Isso. Né? E as pessoas caem no lado de Satanás. Cai fácil, né? Então vamos começar aqui, irmão, nessa parte aqui, sabe? Aqui, né? Não, na outra parte. Aqui? Isso. Aqui, daqui e aqui. Certo? Ok. Então vamos lá, vamos ver o que Malaquias falou. Fala. Como porta-voz do Yahweh, Malaquias se apresenta em uma das épocas mais decisivas da história. A terra teria muitos profetas, mas o ambiente cultural que cercava os profetas não trazia as marcas da obra realizada por aqueles homens, e os sacerdotes eram corruptos. Aí, eu acabei de falar. Espera aí, é interessante, sabe, agora, sabe? Mas eu não gosto de rir, sabe? Mas será que esses homens de hoje, que pregam a Bíblia, que quando eles põem Malaquias, para falar de Malaquias, ou eles pegam, esconde o livro de Malaquias para que
o povo não entenda? Sim, é a manipulação, né? Eu acho que eles pregam Malaquias, chega ali e fala: trazeis o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Pronto, acabou. E agora ali eles pegam o chicote, né, e desce-lhe o chicote. Se você não dá o dízimo, você sabe, vai ser amaldiçoado. É a pressão psicológica, né? Eles usam a pressão psicológica. Eles sabem agir no psicológico das pessoas, sabe? E eles têm muita técnica, né? Técnica indutiva, né? A tática, né? Então, é verdade. E as pessoas, o Yeshua falou: meu povo sofre por falta de conhecimento. Ou vocês buscam conhecimento, tipo assim, você não sabe ler nem escrever, peça para o seu filho ler para você. Fala: eu quero saber sobre o dízimo, eu quero saber sobre os mandamentos, lê para mim aí que eu não sei ler. Eu preciso saber o nome do Salvador verdadeiro. Qual que é o nome dele? Como é que chama o Pai? É esse Deus mesmo que estão falando aí? É esse mesmo? Ou tem outro nome? Então, seja pesquisador, não fique em onda de pessoas, né? Porque muitos aí estão sendo instrumentos de Satanás, né? É verdade. Então nós, aqui, com a porta-voz, do Yahweh, a Malaquias, que apresenta uma das épocas mais decisivas da história. A história, a terra, tiveram muitos profetas, mas o ambiente culturais que cercavam os profetas não trazia a marca das obras realizadas por aquele homem. Aqueles homens sacerdotes eram corruptos, o povo, salvo algumas exceções. É interessante, até o povo também. Também. É o povo lá, eram corruptos. O povo se corrompeu, né? Então, era melhor. O Yahweh, porém, ainda governava de seu trono, era soberano, era Pai, e o Yeshua Hamashia, o grande rei, o príncipe celestial, explícito em capítulo 1, verso 8, o doador das alianças, dos mandamentos, capítulo 2, verso 5, capítulo 4, verso 4, como o Yahweh do juízo, ele havia causado desolação de Edom. A sua maldição recaía sobre os sacerdotes desleais e sobre os que havia roubado. Cortaria os que se haviam casado com pagão. O juízo seria repentino. O dia do Yeshua Hamashia consumiria o mal. Entretanto, como o Yahweh da graça abençoaria os remanescentes, visto que uma história de graça respaldava o seu amor de Jacó, a sua aliança com Levi, a sua paciência para com os filhos de Jacó, seus oferecimentos aos que não haviam sido mordomos fiéis. O livro memorial Nascimento do Sol da Justiça, prometido a vinda do Elias, vinha o dia do Yeshua Hamashia, diz Malaquias, seria um dia glorioso para os justos, mas um dia de destruição para os ímpios, iníquos. Contudo, pode ler entre linhas as seguintes palavras: convertei vós do vosso mau caminho, pois por que razão morrereis, a casa de Israel? Ezequiel capítulo 33, verso 11. Certo? Então, aqui, essa carta de Jeremias, ninguém sabe, não sabe com certeza se Malaquias, se é o nome de uma pessoa, ou significa antes meu mensageiro.
ou um mensageiro. Acredita-se, contudo, que se trata, provavelmente, do profeta que escreveu o livro. Malaquias foi, talvez, o escrito em torno do ano 425 a.C., visto como descreve as condições existentes na época da segunda chegada de Neemias em Jerusalém, no ano de 432 a.C., certo? Então você veja, irmão, que as pessoas hoje pegam Malaquias, né, e faz esse roubo, né, e roubando, sabe, os seus seguidores, né, e aqui diz que o livro de Malaquias, né, nem pode se afirmar que foi Malaquias que escreveu. Exatamente. Né? Então, sabe, né, provavelmente, né, o profeta que escreveu o livro de Malaquias foi através dos escritos do torno de 425. Então veja que quem escreveu Malaquias não tinha nem a certeza. Isso. Entendeu? Né? Está aqui, né? Não tinha nem a certeza, né, se era ou foi escrito mesmo por Malaquias. Exatamente. Tipo, a mensagem pode ser dele, mas não foi ele que escreveu, né? Sim. Então, você veja o quanto as pessoas, né, não pesquisam, não estudam a Bíblia, né? Então, eu pesquisei sobre essas coisas, né, que lá tinha um remanescente, né? Sempre tem, né? E o remanescente, né, era fiel. Sim. Né? E esse remanescente que era fiel, né, eu acredito que se o livro do Malaquias não tem a certeza que foi Malaquias que escreveu, ou foi outra pessoa que escreveu, né, na chegada de Neemias, poderia ser Neemias. Foi a chegada dele a Jerusalém. É que às vezes ele deixou ali, né, a mensagem, mas para ser publicada por alguém através de outra pessoa, né? Pode ser, né? Porque Neemias, né, ele chegou em Jerusalém no ano de 432 a.C. Certo? Certo. Né? E os escritos em torno do ano de 425 a.C. Isso. Certo? Então não dá para você afirmar categoricamente que foi Malaquias que escreveu. Isso. Não é verdade? Porque lá era... Como que lá era? Era crescente ou descente? Né? Isso. Então, a gente não tem como afirmar categoricamente que foi Malaquias que escreveu sobre o dízimo. Pode ter sido os escritos de Neemias, né? Pegou os escritos dele, né? Pode ser que seja Neemias, né? E colocou a mensagem, né? Mas a mensagem é de Malaquias mesmo, né? Então, a gente pegando Malaquias, né, se você pegar Malaquias, veja que lá, né, os dízimos não era dinheiro. Não. Né? Lá eram as ofertas de lentilha, né, de trigo, né, ovelha. Produtos agrícolas. Né? Isso. Então vamos ler mais um pouquinho aqui nessa outro pedaço da apostila aqui, né? E a gente já vai findar o vídeo, certo? Ok. Entendeu? Eu vou ler alguns pedaços aqui que eu gostei de ver, né? Temos aqui, né, o peso da palavra do Yeshua HaMashiach contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Yeshua HaMashiach, mas vós dizeis em que nos amaste. Não foi Esaú, o irmão de Jacó? Disse o Yeshua HaMashiach, todavia amei a Jacó e aborreci Esaú. Fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga a Moabe, Sido, Samos, porém tornaremos
edificar os lugares desertos, assim diz o Yeshua HaMashiach dos exércitos. Eles edificarão, eu destruirei, eles chamarão terra de impiedade, o povo contra quem o Yeshua HaMashiach está irado para sempre. Irmão, quando eu li isso aqui, eu pesquisei lá no coisa, né, e li, eu achei interessante, sabe? Naquele tempo, ele mesmo disse, né, que ele estava irado, né, contra aquele povo desobediente, né? Então, como que a gente vai reconciliar essa carta de Malaquias, né? Se ele estava irado. Irado por quê? Porque eles estavam fazendo coisas erradas. Desobediência, né? Desobediência, né? A corrupção, a desobediência é um câncer, né? Você vê é verdade, é igual hoje. Né? Você acha que o Yeshua HaMashiach está contente com esse povo extorquindo, sabe, os filhos dele aqui na terra, através de dízimo, através de orações falsas, né? Porque na verdade, irmão, sabe, eles fazem uma oração, né, falsa. Você quer ver que ela é falsa? Falsa. Bom, a Bíblia diz que aquele que não guarda os meus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. E as orações são abomináveis. Né? E as suas orações serão abomináveis. Certo? Bom, agora como que eu vou expulsar um demônio? Certo? E eu vou expulsar um demônio e chega ali, eu falo com aquele demônio, né? Cai por terra, levanta, fica ali, sabe, como uma demonstração, né, para amedrontar o povo. Porque isso, irmão, sabe, eu já fiz. É tudo um teatro, né? Mas eu não faço mais e nem quero. É um teatro o próprio inimigo, ele cria aquele teatro ali. Sim, nem quero, irmão. Quero que o Yeshua HaMashiach tenha misericórdia de mim. Eu não quero pôr as minhas mãos e nem falar mais com Satanás. Eu já fui isso, de chegar, estender a mão e cair por terra aí. Né? Ele cair por terra, sabe, depois levantar e dar gargalhada. Porque a Escritura fala que enganaria até os escolhidos. Até os escolhidos. Então aí, se a pessoa não tem um conhecimento da Escritura, você vê uma cena daquela, puxa vida, isso aqui acho que é Deus operando. Né? Não, esse é o poder. É os Zeus. Entendeu? Zeus. Mas como que um transgressor da lei vai expulsar demônio? Não tem como, né? É um mentiroso, porque Satanás sabe. E aí ele fica, sabe, ali naquela pessoa, sabe, bagunça e coisa e tal. Aí depois ele sai da pessoa e dá poder para esse trouxa de pastor. Pois é. Chama de trouxa, sabe? Porque se você ler na Bíblia, sabe, você vai ver que lá fala, quem não guarda os mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. Se ele não tem a verdade, ele é mentiroso. Quem é mentiroso? Todos, a mãe e as filhas, né, que essas igrejas, né, que formam a Babilônia, né? Então, mas eles são todos totalmente pegam uma mensagem falsa. Né? Mas quem que está aqui no mundo que é mentiroso? O inimigo é o pai da mentira, né? Ele é o pai da mentira? Então, o que acontece? Ele faz uma contraversão, né? Uma contraversão. O cabo é transgressor da lei, ele sabe. Né? Aí ele se manifesta na pessoa, vai lá, o pastor, eu sei lá quem que é, aí ora, sabe, ele sai. Sai para onde? Pois é. Ele simplesmente enganou mais um besta. Enganou. Certo? A questão que hoje a mentira, o engano, ele está... por isso que as pessoas caem fácil, né? Que a mentira, ela está com a capa da verdade, entendeu? A capa por fora você pensa que é verdade, né? Tem aquela roupagem de uma verdade, mas o conteúdo é falso, né? É a mesma coisa que Satanás está fazendo através das igrejas e da maçonaria, de muitas instituições aí que é comandada pelo inimigo. Eles têm a capa da bondade, eles pregam muita fraternidade, né? A igreja não tem essa campanha da fraternidade. Isso aí é para demonstrar ali uma certa bondade com
com as pessoas, né? Amor ao próximo, tudo engano, né? A maçonaria faz isso, o espiritismo faz isso, o candomblé faz isso, os macumbeiros faz isso, né? Tudo uma capa, uma farsa, né? Então o Yeshua abriu os olhos, tomem cuidado com essa falsa bondade, essa falsa fraternidade entre as pessoas. É tudo laço. É laço que o inimigo quer juntar esse povo, né, irmão? Porque na verdade, irmão, você vai no centro, né? Chega lá, eles invocam, né, o Exu, eu sei o nome de vários, sabe? Meu pai teve isso, né? Minha mãe, sabe? Então, ali eles têm o nome, por exemplo, de Exu Caveira, Zé Pilintra, Exu Carangá, Zé Pilantra, Preto Velho, Maria Conga, Pombagira Rainha, Pombagira Menina, sabe? Esse é o nome que a própria igreja está dando. A Pombagira no candomblé é o Espírito Santo aqui na igreja católica e nas evangélicas. E nós pregamos isso aí a semana passada. Né? Então, irmão, para terminar eu vou ler aqui um pedacinho, né? Do capítulo 1, 14 ainda. Está bem no cantinho aqui, irmão. Vou ler aqui e a gente já vai encerrar. Porque aqui, esse pedaço aqui, aí eu vou deixar para o irmão comentar. Tá bom, irmão? Ok. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal no seu rebanho, promete e oferece ao Yeshua Hamashia uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Yeshua Hamashia dos exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações, certo? Diz para mim, irmão. O meu nome, né? Peraí. O nome dele. Isso. Diz para mim. O nome dele é Jesus? Isso aí é o Messias romano, né? Ele é... Qual é o nome dele? O nome dele tem está dentro do tetagrama do pai, que é YHWH, né? YHWH. O Yeshua está com Yeshua, né? Yeshua, que ele está dentro do nome do pai, que é Yahweh. Então esse é o nome dele. Esse é o nome dele. Bom, então para terminar o vídeo, vou fazer a pergunta para você. Então eu vou hoje, João Messias Gomes, saia uma pessoa endemoniada, chega aqui agora, né, que está possuída, que neles falam, né, e agora eu vou expulsar essa pessoa, esse ser, né, eu chego e falo em nome de Jesus, ele vai sair, será? Olha, a gente vê muito teatro aí que aparentemente sai, né, agora ninguém sabe o procedimento desses demônios, como é que eles agem, né? Mas, tipo ali, eu acredito que tudo é armação do próprio inimigo, né? Ele faz aquele movimento e dá uma aparência de verdade, uma capa de verdade, mas por baixo é mentira. Então, mas ele sabe que eu sei o nome do Yeshua Hamashia. Sim, agora você sabe. Agora você sabe. Certo? Então, é isso que eu estou falando. Ele sabe que eu conheço. Agora sim. O nome do Pai e o nome do Filho. Do Yeshua Hamashia. Caiu a máscara, né? Agora, se ele está aqui manifestado, eu vou expulsar ele. Ou seja, mandar ele sair daquele corpo. E eu falo o nome de Jesus, sabe o que ele vai fazer? Ele vai olhar para mim e dar gargalhada. Mas se eu falar em nome do Yeshua Hamashia, do Yahweh, sai, ele vai sair. Isso aí. Mas se eu falar, por exemplo, Jesus, ele vai dar gargalhada. Por quê? Porque ele sabe que eu conheço o nome. Porque ide expulsais demônio no meu nome. É o nome dele mesmo, né? Verdadeiro. O nome dele, Yeshua Hamashia, e o Yahweh, o Pai. Isso que é importante, né? Vocês estão assistindo o vídeo aí, pedindo aí para fazer esse estudo em cima do dízimo. Vocês estão ainda dentro das denominações, tomem cuidado, certo? Está encerrando já aqui o estudo, né? Mas esse é um alerta que nós estamos fazendo aqui, eu e o irmão João aqui, ó. A questão dos nomes, né? Muito importante.
Você toma cuidado com isso. Como é que você vai adorar aí um nome que você não conhece? Agora, se você puxar a história toda, estudar, pesquisar e não ir na conversa de ninguém, né, só com a iluminação do Espírito do Eterno, aí você vai descobrir que não é isso que estão falando aí. Nome, religião, né? Esses cativeiros que estão tirando aí o couro do povo, aí, tirando dinheiro aos montes, né? E pregando e adorando esses deuses, né? Deuses falsos ali. Esses deuses eles criaram porque já tinha uma origem na Babilônia antiga, né? Então quando chegou em Roma e Constantino ali, ele formalizou tudo. Então é uma pregação, é uma adoração. É até duro de falar isso. A pessoa está adorando ali os imperadores romanos. É uma adoração aos imperadores. É verdade. Porque os imperadores naquele tempo, eles eram considerados como deuses, né? Era Vespasiano e Tito, né? A adoração do pai e do filho, Vespasiano e Tito, que vem ali daquela família ali, né? Flaviano ali. Verdade. Então vamos encerrar com o texto de Paulo, para nós encerrar o vídeo. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Não sou eu, é o apóstolo Paulo, né? Certo. Ele fala aqui no capítulo 8, né, de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8. Ele diz assim, o verso 14: E suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daquele venha suprir a vossa falta, assim haja igualdade, como está escrito. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Certo? Paulo está dizendo aqui que, por exemplo, se você, Jorge, é meu irmão, né? E se eu tenho uma boa renda, certo? Está sobrando, né? Uma boa renda, né? E aí você não tem a renda que eu tenho. Né? E aí você está passando necessidade, então eu tenho que pegar a sua renda, a minha renda, e nós juntas e ver quanto que dá e repartimos. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Exatamente. Não está dizendo claríssimo? Né? Suprindo a vossa abundância no presente, falta aqueles, de modo que a abundância daquele venha suprir a vossa falta. Assim haja igualdade. Como está escrito, aqui o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Certo? Então, se você tem uma colheita de trigo, colheu 1000 sacos, né? E eu colhi 1.200 sacos, 200 sacos a mais. Nós juntamos e agora vamos dividir. Mas hoje, como o ser humano é ganancioso, ele, quanto mais tem, mais quer, né? Eu vou ajudar esses vagabundos nada. A primeira coisa que eles falam é isso aí. Eu não vou ajudar vagabundo, não. Esses caras não trabalham, não fazem nada, não conseguem nada na vida, e agora eu vou ter que sustentar esses vagabundos. Né? Só que o Yeshua vai cobrar. Você devia ter ajudado. Né? Fazer a sua parte, né? Pelos canais certos. Claro que você não vai sair distribuindo aí no meio da rua, né? Mas tem os canais que você pode ajudar, né? Tem as organizações, entidades sérias que podem ajudar. Você pode ajudar, você destina a verba, capital, e distribui para as pessoas, né? Então, mas infelizmente esse mundo que nós vivemos é impossível, irmão. É impossível. É só lorota e conversa fiada. Ninguém fazem, na verdade, na prática. A prática, eles não praticam a prática. Só conversa e uma aparência de bondade, né? Ali tipo assim, você pode ver parte política ou religiosa, por exemplo. Quando as igrejas vão sair para distribuir uma cesta básica, né? Vixe, vai um monte. Vai 10 caras para distribuir uma cesta básica. Para ter vergonha. 10 caras para distribuir uma cesta para um pobre.
Isso é vergonhoso isso. É. Né? E Então- o político ele faz ele pinta ali o meio-fio de branco, ele passa o cal ali no meio-fio, aí ele vem com a câmera filmando ali, aí depois coloca lá nas redes sociais para mostrar que ele pintou o meio-fio. Você nem vergonha. Mas você acha que ele engana o Yeshua HaMashiach? Então, irmão, para terminar é o seguinte, né? Nós falamos hoje de Malaquia, né? Então, o texto de Paulo, ele fala, né? Bom, então se eu ganho, vamos supor, aqui, 1.200, certo? Certo. Né? E você ganha 1.500, certo? Então aí nós juntamos os 1.500 com 1.200, né? Então vamos repartir. 2.700. 2.700. Você, né, vai ficar com a metade, eu vou ficar com a metade. Não seria bom? Certeza. Mas só que Hoje quem faz isso? Ninguém. sabe o que é, irmão? É que é o seguinte, veja bem. Por isso é que o Yeshua HaMashiach deixou escrito: maldito todo aquele que se apega no dinheiro. Hoje a humanidade o coração da humanidade está no dinheiro. Então, o dinheiro é a perdição do homem. E é o que eu quero. A riqueza, como ele disse, é a perdição do homem, né? Então, seria, por exemplo, na época dos discípulos, fala que eles comiam o pão com singeleza, né? E E repartir. repartia. Certo? Hoje é o contrário. Hoje, irmão, hoje vai você falar para vamos supor assim, aqui em Dourado, né, um pastor, que ele tem um salário bem alto aí, né, bom, né, tem casa, Ganham bem. a igreja dele tem arrecadação boa, né? Então a vida Aí fala para ele: pastor, pega Fantástico. todos os dízimos aí, pastor, sabe? Vamos repartir com os irmãos aí. Ele vai falar, sabe o que ele vai falar? Ele vai falar assim: irmão, faz uma oração para esse irmão aí que ele está endemoniado. É isso que ele vai falar. Faz uma oração para esse irmão aí que ele está endemoniado. Você não vê nenhuma obra que esse povo faz. Você pode ver, você pode pegar aí as igrejas aí, não tem, né? Não tem nada. Eles fazem em vão, né, irmão? Porque, na verdade... E se eles fizerem uma instituição aí para ajudar alguém, você pode ter certeza